Bom dia, bom dia, bom dia. Esqueci de ligar a música, gente. Calma aí. Bora ligar o Brogodó aqui. Apesar de vocês não escutarem. Pronto, mas eu escuto. Madins. Ontem tava conversando com... Bom dia, meu bem. Ontem eu tava conversando com duas pessoas que eu encontrei, foram na loja, eu tava lá, sobre a música. E, inclusive, um deles é psicólogo. Como é interessante. Bom dia, maravilhosa. E... pelo padrão... Gente, é identificável quando a gente entende, quando a gente percebe, quando a gente já passou por algumas transformações na vida, é muito mais simples a gente conseguir identificar no outro também. Então, por isso que eu falo que, às vezes, que todo desafio que a gente passa, todos os nossos problemas, as nossas dores, que a gente ainda enxerga dessa forma, porque é um processo, né? A gente precisa evoluir para conseguir enxergar os problemas como oportunidades. Entender que as dores, as coisas que nos acontecem, os julgamentos que a gente tem, eles simplesmente são uma forma do universo, de Deus, de te mostrar algo que precisa ser trabalhado em você. Então, aí estávamos falando ontem, e entramos no assunto música. Aí ela, ai, Rafa, mas eu gosto. E é a história de sempre, né? Quem não conversa comigo, essa pessoa assusta. Gente, tudo o que a gente se expõe, a gente absorve. E a música, ela é um grande problema, porque ela entra a conta-gotas. Quando você, por exemplo, você se depara com uma situação e aquilo é um tanto, às vezes... agressivo. Se alguém chega e quer te falar, é assim, um relacionamento, alguma coisa, e você tem que acreditar nisso, é tudo assim. Isso, quando é algo mais agressivo, algo querendo te obrigar a enxergar daquela forma, você cria uma resistência e você não toma aquilo como verdade. Só que na questão da música, é algo que você vai mandando essa mensagem para o seu inconsciente a conta-gotas e de uma forma muito... que ele aceita muito fácil. Por quê? A música é o quê? É um negócio gostosinho, animadinho, você tá acostumado com aquilo. Nossa, eu falava isso. Mas como? A gente nem presta atenção na letra da música. Isso não faz sentido. Ai, mas você é chata, hein? Ai, mas não sei o que lá. Olha que gostoso. Olha, vamos dançar, vamos escutar. E é muito perigoso. Sempre faço o exercício. Qual é a história que isso está contando? Qual é o sentimento que isso está me trazendo? Eles estavam falando ali, ele falou até o nome da cantora, mas eu não tenho por que eu trazer. E falou assim, nossa, mas eu sou a outra, mas eu gosto tanto dele. Aí o povo, você escuta muito fulano, né? Aí ela, como você sabe? Que a pessoa sofre, acha que é aquilo. Então as coisas que a gente escuta, e o porquê o problema da música? Porque você tá sorrindo. Então você manda uma mensagem o quê? Essa mensagem, isso que está acontecendo, é algo prazeroso pra mim. É algo que eu desejo pra minha vida. Aí você fala assim, Rafa, lógico que não. Tô falando que é, criatura. Então não é exatamente o que a gente deseja racionalmente. São as nossas crenças, as coisas que vão entrando. Então cuidado com ambientes que você tá, com coisas que você assiste, com as músicas que você escuta, com o alimento que você ingere. Às vezes, qual é a sua necessidade de beber tanto? Qual é a necessidade de precisar sair tanto? Se divertir, estar com os amigos, festando. E, gente, o que acontece muito a pessoa não tem nem consciência de que às vezes ela não tá bem. Acha que são as coisas de fora, acha que são os outros, que aparece muito pra mim isso. A gente atrai as pessoas que estão buscando e com as mesmas dores. Repare isso na tua vida. Então, os teus amigos, na época que você se lamentava, que hoje você já não faz mais isso, tenho certeza, amém? São amigos que eles têm compatibilidade com as dores também.
Então tolera que você reclame, que você fale, nossa, mas coitadinho, coitadinho, nossa, fizeram isso com você, ah, mas tudo igual, né? Mas não presta, tá vendo? E aquilo vai reforçando a crença que você já tem. E é bíblico. A Bíblia fala o quê? Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Em ambos os casos você está certo. Por quê? Porque a gente atrai o nosso comportamento, a nossa emanação, o nosso desejo. Nós somos co-criadores, lembra? Só que a cocriação, ela não funciona racionalmente, com o que você deseja. Ela vem, geralmente, a gente cria os nossos medos. Porque o medo é algo tão forte, porque você acredita plenamente que aquilo vai acontecer, que aquilo é uma possibilidade, você tem medo daquilo. Por isso que as coisas acontecem, e não é no racional. E por que você precisa estar o tempo todo percebendo o que você pensa? Para que você entenda o que você sente. Qual é a sua crença em relação àquilo? Ah, beleza, você está indo para um relacionamento. Tá, aí você já começou a arrumar cabelinho ovo e tá ciumenta do negócio, ciumenta do trem. Aí te convido, esquece o outro. E põe atenção em si, se pergunta. Tava com essa pessoa ontem. Aí ele, não, mas eu não tenho problema nenhum com relacionamento. Eu falei, entendi, fala mais. Ele, porque eu namorei muito tempo, agora eu não quero. E era nítido, né? E o corpo falando, ele cruzando os braços, se incomodando. Ela foi aí olhando. Aí eu falei, tá, foi incrível seu relacionamento. Legal, tá, e por que terminou? Aí ele, porque eu namorei sozinho. Eu falei, Aí ele veio dizer o quê? Que só ele oferecia. Aí eu perguntei pra ele, porque as escolhas da nossa vida, as escolhas que a gente faz, elas estão ligadas com as nossas crenças, os nossos desejos, nossos anseios, nossos julgamentos. E eu falei, tá, e por que você escolheu ser psicólogo? Ele, pra ajudar o outro. Eu falei, tá, aí qual é a crença que eu identifiquei? Que ele falou assim, Rafa, eu nunca tinha pensado nisso, agora eu vou levar até pra terapia. Ele que é psicólogo e eu que fui trazer insights e mostrar o caminho, né? Então, como é interessante, porque o que acontece com a maior parte das pessoas? É sempre o outro, é sempre fora. E como é algo que eu já consegui identificar em mim, então é fácil identificar nele. Que é o quê? Lembra que eu já falei várias vezes que eu cresci com a vontade de ajudar o outro. É o outro, tenho que agradar o outro, porque a dor do outro me incomodava muito. Não é que não me incomode, mas é diferente. Mas a dor do outro me incomodava muito. E eu não queria que o outro sofresse. E me entregava de corpo e alma. E sempre tomava na tarraqueta, né? Mas isso revela simplesmente a minha dificuldade em receber. E a dificuldade dele em receber. Então pensa assim, como que é o processo de cocriação? Por mais que você fale, que ele fale, eu desejo alguém que faça isso por mim, eu desejo alguém que me trate com carinho, eu desejo alguém que me cuide, que me ame, que me zele, que me coloque como prioridade. Enquanto você não sentir realmente isso, não vai vir. Porque é o racional brigando com o inconsciente. E quem ganha é o inconsciente. Por quê? Porque a maior parte das nossas horas do nosso dia, a gente tá no automático. A maior parte do nosso dia, agora você já tá aqui, é outra história. Então você sabe, eu te falo todos os dias, se faça perguntas. Mas até então, as pessoas normais, a maioria das pessoas, sempre o problema é o outro. Não sou eu, as pessoas não têm o hábito de se questionar. Então, o que acontece que eu atraí isso? O que acontece que eu estou sentindo dessa forma? E as pessoas esquecem de fazer isso, porque o problema é o outro. Eu sou linda, maravilhosa, incrível, e eu não preciso mudar em nada. É assim que a maior parte das pessoas pensa. As pessoas não entendem que nós simplesmente atraímos pessoas para provar que a nossa forma de enxergar está certa. Por quê? Porque isso pra gente é uma realidade. Bom dia, maravilhosa. Então, se você acredita que relacionamento é dessa forma, que você é dessa forma, que fazer dinheiro é dessa forma, vai ser.
E as coisas vão ficar se repetindo até que aquilo comece a te incomodar, comece a doer, assim, aquela dor não suportável, para que você olhe para aquilo com carinho e resolva trazer a solução para aquilo. E a solução sempre vem de onde? De cessar o julgamento, do amor, do perdão e da gratidão. Vibrar na alegria. Então a gente traz para a consciência o agora, que é um resultado, é algo que nós estamos colhendo, mas o porquê eu estou colhendo isso? De onde vêm as minhas crenças? Então, para mim, que já percebeu essas coisas em mim, é muito fácil identificar no outro. Então, o meu convite para você hoje é olhar para si e fazer perguntas. Porque ele falando, eu quero vir trabalhar com isso para curar outras pessoas, para ajudar os outros. Gente, mas é simples. Pessoas curadas curam. Somente quando você já está curado, que você já entendeu o processo. Porque qual que é a lógica? É Deus, você e depois o outro. Quando você não está bem, você consegue dar carinho para o outro? Você pode achar que consegue, mas é na medida errada. É trazendo uma consequência que não é o que você estava desejando e que você não poderia não estar pensando nisso até então. Se é para os filhos, você sufoca, você coloca medo, você traz a sensação de incapacidade. Então, até quando psicólogos, terapeutas vão atender crianças que estão com problemas, dificuldades na escola, agressivas, o que for, é preciso tratar os pais. Porque os filhos são consequências dos pais. Então, por mais que o pai fale assim, nossa, eu estou fazendo tudo pelo meu filho. Se a criança está recebendo, então a gente precisa entender e olhar que o nosso comportamento, as nossas palavras, o nosso sentimento, ele traz consequências. Porque quando a gente chega perto de alguém, por mais que essa pessoa não fale, você se sente querido ou não por essa pessoa. Você sente se essa pessoa tá bem ou não tá. Quando você chega na casa dos teus pais, ou quando você chegava, ou quando os teus filhos vão chegar perto de você e do seu cônjuge, por mais que não seja dito, que não é falado na frente dessa criança, não, às vezes que não foi falado na sua frente, é sentido. E você toma aquilo como dor, e você faz a sua interpretação. Então, problema de relacionamento, problema de sexualidade, de onde vem tanto tabu? Não vi nada, não sei. Às vezes eram de coisas bestas, aparentemente bestas. Eu já contei algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Eu consegui identificar alguns traumas em mim, alguns vícios emocionais de criança, que vêm da infância. Então é algo que a gente precisa sempre se policiar. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem memória, nós temos vícios emocionais. Então lembra que eu sempre falo, já falei várias vezes também a história do carro passando na grama? Por muitos anos está ali passando naquele mesmo caminho. E o mesmo acontece com as nossas emoções. Por quê? Aconteceu um dia uma circunstância. Você se sentiu de uma forma. No outro dia aconteceu outra coisinha que você se sentiu daquela forma. E o cérebro ele quer preservar a sua vida. O cérebro quer que você tenha viva. E ele entende que para que ele tenha vida, que você tenha vida, ele precisa economizar energia. Então ele percebe que você usa frequentemente aquele caminhozinho neural. Que é o quê? No meu caso foi, por exemplo, a rejeição, a não valorização, a sensação de capacidade. Então aconteceu alguma coisinha, aí o cérebro sempre, tudo que a gente pensa, a gente sente, e o nosso cérebro vai produzir substâncias bioquímicas. Nós temos uma farmacinha interna que pode nos envenenar ou que nos pode trazer vitalidade. Agora, esses problemas, esses vícios emocionais, essas dores que nós temos, que as pessoas têm, e que é importante que você identifique quais são os seus traumas. É medo, rejeição, é não valorização, incapacidade, tudo o que for, você trazer para a consciência. Porque assim, aí você usou uma vez, usou outra vez, bom dia, querida. E o teu corpo entende que aquela substância, aquela sensação, aquele sentimento, você usa com frequência. Então, ele aproxima neuroreceptor do neurotransmissor. Por quê? Porque ele quer economizar energia para manter a sua vida. Então, com cada vez mais frequência, e mais rapidez, facilidade, você vai tendo aquela descarga daquela substância química no teu corpo.
que muitas vezes veio da rejeição, da não valorização, da incapacidade, do medo. Sei lá qual foi a dor. Bom dia, querido. Qual foi o sentimento que foi plantado em você? E muitas vezes não é nem em relação a alguma coisa que você tem memória. Por quê? Porque muitas coisas são sentidas e não faladas. Então vamos para dentro de uma base familiar. Um casal. O sexo ali não é bom, a mulher não tem prazer, a mulher vê como algo ruim, o homem acha que para ser homem isso ele precisa buscar fora ou alguma coisa nesse sentido. Como que vai ser a visão da sexualidade de uma criança que ela nasceu nessa família? Por mais que os pais nunca tenham exposto para ela o que é o falado, mas às vezes ela via a mãe chorando e via que o pai, e aí ela vai pegando. Então, como que ela enxerga a sexualidade como algo saudável, belo, bonito, prazeroso ou algo que traz dor? E foi não sei quem, já, mesmo que o sexo pra mãe às vezes foi bom. Mas aí a mãe foi, engravidou e o pai, o avô dessa criança, o pai da mãe ali, não aceitava. Não, que isso, porque é coisa de vagabundo, é coisa disso, vai expulsar da minha casa. Entenda? Tô dando vários exemplos para entender como funciona. Então, às vezes, essa criança que nasceu, às vezes, da mãe, que às vezes a mãe até teve prazer sexual, mas ela entendeu que o ato em si é ruim, porque trouxe consequências dolorosas. Então, entende que, às vezes, as coisas, a gente vai criando a nossa forma de enxergar as circunstâncias. Só que aí eu tô aqui para te falar que o quê? Que isso não necessariamente ele é verdade. A realidade é como a gente enxerga. Eu diz que a realidade é neutra. Então, por que eu preciso achar que isso é bom ou ruim? Porque, gente, porque um dos motivos do meu desejo em contribuir com os relacionamentos, com o seu processo de expansão de consciência, de trabalhar você, sua conexão com Deus, o seu relacionamento, se entender o outro. Um dos motivos foi o final da família dos meus pais. Eu, criança, sofri, demorei muito para assumir que eu sofri com o divórcio, com o abandono que eu sofri. Porque até então, aquela visão da criança foi o que? Eu fui abandonada pelo meu pai. Não foi simplesmente porque os meus pais se divorciaram, porque depois teve consequências disso. Mas na minha cabeça infantil, na interpretação que eu tinha, e mesmo que eu não trouxesse para a consciência, e eu já era adulta, então os nossos traumas, os nossos medos, as coisas que nos causaram dor, por mais que você não consiga interpretar ainda aquilo e ressignificar, entender, buscar, porque fui demorar muito para eu entender que eu me sentia abandonada pela minha mãe também. Aí você fala assim, Rafa, como? Sua mãe esteve sempre presente, mas eu me senti abandonada. Por quê? Porque a forma dela demonstrar carinho não é a forma que eu recebo. Minha linguagem principal é a validação, minha mãe é atos de serviço. Então, para ela me ama quando ela lava minha roupa. Para ela me ama quando ela vai fazer um favor para mim na rua, que ela vai... E isso para mim não é o que me faz me sentir amada. Então, teve uma dificuldade de comunicação, juntada com muitas outras dores. Então, é o abandono do pai, é o abandono da mãe. E isso não quer dizer que era verdade, porque se você chegar para a mãe e perguntar, ela jamais me abandonou. Só que a forma que eu enxergava e que para mim era uma verdade, é porque eu criei aquilo. Então entenda que a forma que você enxerga esse relacionamento, que você enxerga a sua capacidade, seu merecimento, a sua sexualidade, tem a ver com os julgamentos que você faz e com a não aceitação das coisas. Você não toma a sua vida. Por que existem as repetições de padrão também? Para que você consiga olhar para algo que você precisa aprender, para que você precisa resolver isso em você, não é necessariamente com o outro. Aquilo está presente em você. Bateu, doeu, labaqueteu. Por que o que o outro está me falando, me oferecendo, me dizendo, está me doendo? Passa a enxergar até com um olhar de benevolência a maldade, o problema que o outro está te trazendo. Que ele assim, enxergue como uma pessoa capaz de trazer à tona o que em você tem que ser trabalhado. O que tem que ser lapidado em você? O que você precisa aprender para que você... Lembre que eu sempre falo que a vida é como se fosse degraus, é uma escada. Você deseja tal coisa, um cargo, dinheiro, carro, casa, apartamento, relacionamento, saúde, sei lá o que você deseja. Na verdade, a gente deseja várias coisas.
Só que o que você precisa aprender, onde que você já tá, quais os problemas, porque na verdade os problemas são oportunidades. Lembra que a vida está te apresentando aquilo para que você se lapide. O que você... E o se lapidar sempre é o quê, gente? É eu, apesar de todas as circunstâncias, eu consigo vibrar na alegria, no amor e na felicidade. Na empatia. Tendo empatia até com quem eu vejo que está me fazendo sofrer. Emanar amor. E lembra que o quê? Amor, gostar e amor. Perdão, gostar e amor são coisas diferentes. Amar é nossa obrigação. Mas o gostar, você precisa se perceber. O que me faz bem? O que eu gosto? O que eu desejo para minha vida? Por quê? Porque o que fortalece as nossas crenças, porque o que cria a nossa realidade não é o racional, é o inconsciente. Só que o nosso comportamento diário, ele conversa com o nosso inconsciente. Então, vamos lá. Vamos supor... antes que eu mude de assunto, depois vocês me lembram de que eu tava, que eu falei por que o meu desejo em trabalhar com sexualidade. Porque se eu pegar toda a parte feminina da minha família, os relacionamentos não foram bons. As mulheres não tiveram prazer sexual, não sabiam o que era isso. E o porquê exatamente, de onde vem, não sei. Porque, por exemplo, a minha avó mesmo, eu não conheci. Minha avó faleceu antes de eu nascer. Eu sou de 87, minha avó faleceu em 86. Minha mãe é a mais nova de 9. Só que aí o que eu percebi? Primeiro, não foi pela dor dela. Foi pelos meus problemas que eu estava enfrentando. As dificuldades que eu estava tendo em relacionamento. E quando eu fui buscar a mim, aí fui pra constelação. Fui querer entender essa hereditariedade, essa repetição de padrão familiar. E eu comecei a aumentar a minha percepção. A buscar, falar, nossa, e me questionar. E eu percebi essa dificuldade sexual e essa dor dos relacionamentos com as mulheres dentro da família da minha mãe. Minha mãe se divorciou, sofreu muito com o divórcio. Foi um belo dia, ela foi buscar eu e meus irmãos na escola e ela ainda escondendo o sentimento, mas na hora que ela veio pra casa, meu pai tinha pegado as coisas e sumido de casa, sem nem conversar com ela. Então foi muito pesado pra ela. Só que as lembranças que eu tenho também é que ela não era... Ela sempre falava, seu pai é muito carente, seu pai fica querendo carinho. Então, na minha cabeça infantil, ainda na época, era só um carinho. E não é só o carinho, mas nem esse carinho ela oferecia. Ela não oferece pra gente, pra mim, pros meus irmãos, pros amigos, pra ninguém. E pro meu pai ela também não oferecia. Então, inconscientemente, porque não é racional, você não sabia disso. Eu associei que o final da minha família tinha sido porque minha mãe não era carinhosa com o meu pai. E não tocava ele. Então isso me causou dor. Só que, mais uma vez, isso não é consciente. Então as coisas, eu fui crescendo, aí aconteceu os problemas de relacionamento comigo. E eu fui me estudar. E eu fui entender. E eu tenho uma relação muito boa com a sexualidade. Eu acho que a sexualidade é algo super saudável, que é algo divino, que é algo prazeroso e que a gente precisa buscar, que é para celebrar o amor. Só que a gente precisa ter a sabedoria de como fazer. O que te leva a querer sexo por sexo? O que te leva a estar com alguém que você nem conhece, que você não gosta, que você não tem vínculo afetivo e querer sexo? Você enxergar a pessoa como um pedaço de carne? Ou você querer se satisfazer? Qual é a crença que tem por trás disso? Então eu costumo dizer que ninguém teve educação sexual. Ninguém é muita coisa, né? Mas pouquíssimas pessoas tiveram. A maior parte não sabe. Como que você aprendeu educação sexual? Como que você aprendeu como é fazer sexo? Como você aprendeu o que é um relacionamento saudável? Como você aprendeu a olhar as consequências das tuas ações? Te falo que a maior parte das pessoas não sabe disso. Que o que a gente fala, o que a gente pensa, traz uma consequência. Que a realidade é como você está enxergando. E que existe um outro lado da versão. Existe um ponto de vista do outro. Então, se minha mãe um dia chegasse a me questionar em relação a isso, hoje eu entendo que são as dores dela. Mas por quê? O que fez ela não gostar de sexo? Qual é a dificuldade? Gente, eu falo as coisas com muita naturalidade, eu acredito.
né? Não sei quem tá escutando, mas pra mim é. Então, esses dias, eu tava falando pra mãe que eu tinha feito laser. E ela achou que era laser de depilação, porque eu também faço laser de depilação, né? Mas não, eu fiz um laser íntimo, que é dentro do canal vaginal, que faz fora na vulva, pra trabalhar fortalecimento, evitar perca de urina, um monte de coisa arada. Na vulva, na parte externa também, porque ele ajuda na produção de colágeno. E a gente vai envelhecendo, tudo vai ficando mais flácido. Não é só o rostinho, não é só a barriguinha, não é só as peitiolas. Tudo fica. Então, o que eu tinha feito? E ela nunca tinha me dito que ela estava tendo perca urinária. E eu falo sobre tudo isso. Então, eu falar sobre pepeca é natural. Pra que é? Imagina dentro da minha casa as pessoas que convivem comigo. Porque pra mim, beleza, tô indo fazer minha unha, tô indo fazer laser na pepeca. Tá tudo certo. E ela, ai, como que é? Eu acho que eu preciso fazer, porque às vezes eu tô apertada, às vezes eu espirro, eu faço xixi na roupa. Então, qual é a dificuldade das pessoas em conseguir falar isso? Por que tem esse tabu tão grande? Por que você tem dificuldade em falar pro outro, pro seu parceiro, se você gosta ou você não gosta daquilo? Por que você tem dificuldade em ter prazer, em buscar prazer? Gente, o prazer, quando fala em prazer, a gente tá falando de sexo agora, mas é o prazer da vida. Pessoas que não buscam, que não têm uma sexualidade saudável, ela também, provavelmente, ela não vai desfrutar dos outros prazeres da vida. Quando desfruta ainda de uma forma desregrada, o excesso da comida, o excesso ou a falta, né? As drogas, o álcool, a balada. A pessoa ela vai querer suprir com uma outra coisa. Então, cuidado com os extremos, com o excesso, algo que você precisa. Porque isso ele mostra um indício, ele mostra um problema, ele mostra uma dor. Só que o detalhe é, olhar pra dor dói. E às vezes você não quer olhar. Às vezes você vai conseguir olhar para algumas coisas, para outras você não vai conseguir olhar. Então você precisa de um tempo para que você consiga. Então respeite o seu tempo também. Mas resolva as coisas da tua vida. Vai buscando soluções. Não é assim, Rafa, eu preciso falar com meu cônjuge sobre sexo. Porque, gente, o que chega para mim de mulheres que não têm orgasmo, que o sexo não é bom. Fala assim, Rafa, mas eu vou falar como? Falo, ele faz assim. Falo, ele fica bravo. Ou nem fala. Tem medo de falar. Então entenda que o problema que às vezes você passa na sexualidade, ele é um problema de relacionamento. Ele é um problema, um relacionamento seu com o outro, esfarelando o rima, gente. Seu com o outro, mas ele começa de você com você mesmo. O que me faz pensar que eu não mereço isso? O que faz eu pensar que se eu falar isso eu vou ser vulgar? Qual é a dor que está batendo? Então, para que a gente tenha um relacionamento saudável com o outro, a gente precisa primeiro ter com a gente. Você precisa ser a pessoa capaz de te acolher, de te dar colo. Falar, putz, hoje eu não tô bem. O que eu vou fazer? Não é fingir que, não, tem que ser positivo, é positivo, é positivo. É ser positivo, sim. Só que não adianta negligenciar lembranças, dores, sentimentos ruins, inveja, seja o que for, sentimento de menos-valia, porque é fácil você falar, eu me valorizo, quando tudo tá lindo, quando o que você quer tá ali. Agora, quando não acontece, qual é o real sentimento, qual a real forma que você se enxerga? Aí você vai ver, Rafa, mas são poucos momentos. Não são poucos momentos. O que acontece é que em poucos momentos você traz para a consciência. Essa é a diferença. E lembra que nós somos, a nossa realidade ela é criada pelo nosso inconsciente. Por quê? Você tem medo de algo. Para você aquilo é real, aquilo é possível. Então por isso que é importante a gente se acolher. Tava com essa pessoa, 2 pessoas ontem, aí ela tava me dizendo, não, mas eu já não tô mais nessa de ficar buscando sexo por sexo, então eu tô pronta para um relacionamento. Falei, tá, você não tá buscando sexo por sexo, mas como você realmente se enxerga? Então não tô dizendo que não pode achar. Pode, você pode tudo, às vezes nem tudo te convém. Mas por quê?
Porque nós atraímos circunstâncias para fazer com que fortaleçam a crença que você tem sobre você mesmo. Então eu falo, se está sozinho, se está sozinha, gente, se acalente, cure as suas dores primeiro. Porque assim, ai Rafa, então, às vezes você vai ficar o resto da vida sozinho. Não, não é isso. Mas olha para as suas principais dores. Olha quais foram os sentimentos que foram tão repetitivos. E olhe para isso com verdade. Se faça perguntas, se questione. Busque uma nova trilha neural, que é o quê? Eu entendi isso, eu acolho, tá tudo bem. E pra gente fazer o tá tudo bem, a gente precisa aceitar a vida como nos foi dada. Enquanto a gente julga o que nos foi oferecido, que aí vem o quê? Como eu vim à vida? Se foi filha de um abuso ou não, se você se sentiu amado ou não, se fizeram um certo com você ou não, se aquela lembrança, aquela circunstância, você queria que aquilo fosse diferente ou não. Enquanto você não aceita a vida como você teve que receber, como você recebeu, como as coisas tiveram que acontecer, para que você tivesse os aprendizados que você precisa ter nessa vida, você está preso nesse sentimento. É esse sentimento raiz que vai trazer outros mais do mesmo para você. A quem mais tem, mais lhe será dado. A quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. Isso é o que você vai ter mais do mesmo. Então, qual é o sentimento raiz? Como eu realmente me enxergo? Não é você dizendo hoje, bem-sucedida, linda, maravilhosa, lindo. Não. Como eu acredito que eu sou? Eu sou valorizado? Eu fui valorizado? Como é essa relação? E para que esse sentimento raiz ele seja transformado, você precisa perdoar, ser grato e amar. E a gente só é grato quando a gente aceita as coisas como foram, quando a gente não tem a necessidade, o desejo, o anseio de querer, aquilo devia ter sido diferente, não fizeram isso comigo, não é justo, não sei o que lá, não me valorizaram, não me olharam, esqueceram de mim, e isso, e a minha mãe fez isso, e meu avô fez isso, e não sei o que ela fez isso. Entenda que toda essa hereditariedade que às vezes você julga como ruim e que você quer esconder, quer apagar, enquanto você não tomar para si, não tomar a vida, não pôr todas essas circunstâncias, acolher em você e tomar aquilo como sua família, as coisas continuam se repetindo. Aí você fala assim, Rafa, mas como eu vou fazer isso? Às vezes meu pai fez isso, fez aquilo, um assassino, não sei o que lá. Você não precisa trazer isso fisicamente, você não precisa querer estar fisicamente em circunstâncias extremas assim. Mas o que é necessário ser feito é você ser grato à vida que te foi dada. Enquanto você não é grato à vida que te foi dada, você não consegue receber da vida. Receber o amor, receber o carinho, receber a validação, receber o que você deseja. E você simplesmente fica com aquela dor latente e muitas vezes você vai querer dar para o outro e você não sabe receber. E se você não sabe receber, você não sabe fazer dinheiro. Às vezes você trabalha e não faz dinheiro. Às vezes você faz dinheiro, mas o dinheiro não fica. Você sempre vai estar sem dinheiro. Você quer o carinho, você quer o relacionamento incrível, mas só você dá. E você não recebe. E isso vai fortalecer a crença o quê? Qual é a sua crença? Eu não sou boa, porque se eu fosse boa, iam ter me tratado diferente. Se eu fosse boa, eu queria estar comigo. Se eu fosse boa, eu tinha me valorizado. Se eu fosse boa, eu não tinha me batido. Se eu fosse boa, eu tinha me cuidado, não tinha sido abusado. Se eu fosse boa, não sei o que lá. Então, entenda que o cérebro, ele vai arrumando motivos para te provar que a forma que você enxerga a vida é verdade. E você vai ter mais do mesmo, porque é o sentimento que reverbera em você. Então, cuidado. Você fala assim, Rafa, não merece o perdão. Não é porque o outro merece, é porque você merece estar bem. Você merece se enxergar como alguém incrível. Só que para isso, para que você, além de trabalhar, ressignificar tudo o que já aconteceu, você precisa ter comportamentos diários que vão fortalecer essa crença. Porque dia após dia, no hábito, você vai criando uma nova trilha neural que com o tempo vai substituindo a antiga.
Porque não adianta você falar assim, Rafa, ai, beleza, fizeram assim, o relacionamento dos meus pais foi assim, eu vi, eu sofri, não sei das quantas, eu desejo isso pra minha vida, uma família margarina. Tá, você deseja isso racionalmente, tá? Mas aí o que você faz? Você acredita, no fundo, que aquilo não tá pra vir, que no fundo você tá angustiadinho, você tá querendo prazeres imediatos. Aí você faz o quê? Você sai com um, você sai com o outro. E qual é esse comportamento diário? Fortalece qual a sua crença que ele vai fortalecer? Que a pessoa incrível vai chegar, que você merece, que você vai ter ou não. Aí você saiu com um, saiu por sair, não se valorizou, o outro também não te valorizou. Então a crença que ele vai cultivando, que esse comportamento vai cultivando em você, é que você não tem valor, que relacionamento bom não existe, que as pessoas não valorizam umas outras, porque às vezes você deu até uma apaixonadinha ali naquela. Só que o outro não. Aí você se sente como? Então entenda que a gente precisa ter em mente o que nós desejamos. Qual é o meu objetivo? E agir como se já fosse. Ter um comportamento congruente com o seu desejo. Então, você deseja uma família incrível. A família margarina. Um cônjuge que te respeita, que te ama, que te valoriza, que o sexo é maravilhoso, incrível, que vocês superam, que vocês sabem conversar, que se dão bem, que vocês trabalham, que buscam prosperidade, que buscam uma vida saudável. Mas você fica indo pra balada toda hora, bebendo, tortando caneco e cada hora saindo com um. Você acha que vai dar match com esse relacionamento que você deseja? Não, porque você está em lugar que não deveria estar, a sua energia, a sua crença não condiz. Então, é ser para ter. Eu acredito que eu sou, eu sei o valor que eu tenho, eu escolho um relacionamento assim, eu tenho minha meta definida e o meu comportamento ele já é congruente com o que eu desejo. Então, pensa, essa mulher, esse homem casado, feliz, fiel, íntegro, o que ele está fazendo? Ele sai cada hora com um? Não. Ele vai varar a madrugada bebendo? Ou ele vai acordar e vai prosperar e cuidar do lar e prover? Então, é comportamento diário, é já agir como se fosse real. Aí nós sentimos que nós somos... Você tem uma meta definida, o seu comportamento, ou seja, o seu fazer é congruente com o seu desejo, e aí você tem o que você deseja. Só que isso é um processo e precisa de constância e hábito. Por quê? Porque pensa assim, essa crença de que você não merece, de que homem é tudo ruim, que mulher não presta, ela é muito arraigada em você porque ela tem um peso emocional, porque aquilo te causou muita dor. Você teve lembranças da sua casa. Você teve relacionamentos depois que te fizeram acreditar nisso. Que fortaleceram essa crença em você. Aí você tem essa crença super alta. Aí surge um desejo pequenininho, uma luz no fim do túnel, que você gostaria de ter aquilo, mas que você não acredita que aquilo é impossível, que aquilo não existe. E, gente, eu tô dando exemplo do relacionamento, mas ele pode ser com qualquer coisa. Cada vez que a gente vai se perguntando do que está acontecendo, por que eu tô com dificuldade nisso, por que isso doeu, por que isso está me doendo, por que não sei o que lá, o processo ele é o mesmo. Tem algo, uma crença muito fortalecida, algo que te causou dor e que às vezes você nem lembra, porque o nosso cérebro ele apaga para não te causar dor. Então, aí você vem com um desejo novo. Você vem com um comportamento novo, e o cérebro fala, não, acende uma lanterninha, tem coisa errada, vou reorganizar o negócio. E o cérebro, na verdade, no começo ele vai querer até lutar contra. Então, esse relacionamento causou dor, mas você deseja um relacionamento saudável, uma família margarina. Aí aparece alguém que consegue até te proporcionar uma família margarina, você vai achar mil defeitos, problemas, e você vai ter o comportamento da doida do negócio, Pra quê? Porque o teu cérebro, o relacionamento é tudo aquilo que ele já aprendeu ali, que ele sabe, é aquilo e acabou. Então ele vai querer sabotar, ele vai querer. Então cuidado, vigia. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. E ora, e pede discernimento. Nem entramos no livro, né? Mas esse capítulo vai ser rapidinho. Mas ele fala o quê? Gente, praticamente em todo capítulo a lógica é a mesma. É você ter uma meta definida, ou seja, eu sei para onde eu quero ir.
O meu comportamento diário, ele me leva em direção ao que eu quero. E eu faço o quê? Eu pergunto para Deus, eu jogo para Deus que vem. Por quê? Qual é o processo de cocriação? Faça a sua parte, que o universo faz o dele. Então traga isso para você. Isso funciona para atrair, porque o que acontece? Em tudo na vida existem possibilidades prováveis. Existe uma Rafaela rica, uma Rafaela pobre, uma Rafaela doente, uma Rafaela saudável, uma Rafaela com um casamento incrível, uma Rafaela com um casamento destruído. Entenda que onde a gente vai pôr foco, vai expandir. Então, o meu foco é o quê? O que eu escolho? Se eu tiver um comportamento agressivo, reativo, doentio, ciumento, o que for, qual você acredita que vai ser a possibilidade de um relacionamento ser família Margarina? Eu não, né? Quando as coisas eu vou falando as desgraceiras, as possibilidades, eu não gosto de falar eu, você, é sempre o fulano, né? A Maria, o Joãozinho, o conhecido. Qual é o desfecho desse relacionamento? Vai ser um relacionamento saudável, feliz, lindo, incrível, com cumplicidade, com diálogo? Ou vai ser aquele relacionamento brigueiro, que as pessoas são doídas? Então entenda que você pode tudo nessa vida. Desde que você acredite e vá atrás. Porque não é só assim, nossa, eu desejo, vou ficar no mantra, eu vou ficar falando. Não, não é assim que funciona. A gente tá na materialidade. Você precisa dispor de energia para conquistar o que você deseja. Seja o corpo dos teus sonhos, seja o dinheiro, seja o trabalho, seja o relacionamento, seja o que for. Você precisa ser para ter. Porque é a pirâmide do indivíduo. Ser, fazer e ter. Eu sou, o meu comportamento condiz e me leva em direção ao que eu desejo, e eu indo, buscando, vou me tornando, eu vou me lapidando nesse processo, e eu passo a ter. Eu passo a ter o relacionamento dos sonhos, eu passo a ter um relacionamento incrível, eu passo a amar, a me ser amada, eu passo a ter o que eu desejo. Mas aí, se você faz e não tem, aí vem pra pergunta. Lembra da história do novelinho? Você não sabe, às vezes, qual é a crença. Mas você sabe, você está enxergando um resultado. Então, eu te convido, pare de culpar o outro pelo seu resultado. A responsabilidade é inteira sua. Rafa, mas é sua. Aceita que dói menos. E entenda que isso não é algo ofensivo. Pra mim, no começo, quando eu tive contato com isso, pra mim aquilo era muito ofensivo. Como? Eu sou uma criatura maravilhosa, incrível, doce. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso ser responsável por essa desgraceira? E você é. Porque você sente, o seu comportamento condiz. Você concorda. Ah, eu não concordo não. Mas o que você faz pra transformar? Vibrando no amor e na alegria. Porque não adianta você chegar pro seu cônjuge, pra alguém, vai dar briga. Então entenda que quem tem que ser transformado é você. Quando o coração é bom, os olhos são bons. Quando você está vibrando no amor, você para de ficar arrumando picuinha, briguinha, de ficar magoada com qualquer coisa. E você tem um comportamento maduro. Só que para que a gente tenha um comportamento maduro, um emocional maduro, a gente precisa parar de cessar os julgamentos e amar, perdoar e ser grato. E conseguir resolver as coisinhas do passado. Não adianta enfiar as coisinhas embaixo do tapete. Ai, tá tudo bem, nossa, fizeram isso comigo, não, mas agora eu moro sozinha, agora não sei o que lá. Ai, não, faleceu, ai, não vejo, nossa. Não, nem tem problema, ai, ficar mexendo com essas coisas não. Não, funciona. Porque não é a circunstância em si, é o sentimento que você carrega com aquilo. Que mesmo que você não traga pra consciência, está presente em você. E nós criamos não é o que está na nossa consciência. É o que está no nosso inconsciente. A forma que você se enxerga, o que você merece e o que você não merece. Então, esse moço que eu estava conversando ontem, que ele quer um relacionamento incrível. Ele quer um relacionamento que ele se sinta valorizado, amado. Mas entenda que ele não emana isso para o universo. Ele deseja racionalmente, mas inconscientemente, a crença dele é o quê? Eu não preciso, eu não quero. Porque se eu sou generosa com você, se eu te trato com carinho e você não quero, é isso que funciona, é da mesma forma.
Então eu falo, o universo para de mandar. Porque, ó, você fala que você quer isso, eu mando, você não valoriza, eu mando, você... Aí, você... Gente, quando é um negócio assim, pode aparecer as pessoas incríveis, com o que te daria um relacionamento margarina. Você não enxerga, você não gosta. Por quê? Porque você nem vê, aquilo não tá no teu campo. O que tá no teu campo é o que você está reverberando. Nossa, mas eu tenho uma atração por aquilo. Nossa, dá uma olhada ali. Fala, Uma amiga minha. Uns tempos atrás, eu tive jantar na casa dela. E a gente conversando. E eu, né, falando... Porque assim, gente, esse tipo de conversa que eu tô tendo aqui é o que eu tenho normalmente com as pessoas. E falando da história do vazio, da necessidade. Aí ela ficou na dela, né? E beleza, passa acho que uns 2, 3 dias ela me liga que não tava bem, tava chorando, que tava querendo conversar comigo. Falei, beleza, amiga, tô terminando a feira, eu vou pra casa, vai lá e vamos estar comigo. E vamos conversar. E as pessoas passam... Assim, as perguntas fazem com que a gente enxergue e busque, porque vai te buscar a resposta. Qual que era o perfil dela? Ela sempre gostava dos playboyzinhos. Sabe? Gosta dos mais novos. Falei, não, amiga, você gosta de sofrer mesmo, né? É isso que acontece. Porque o homem bom, ela me mostrou um cara que parece super legal, o perfil pra tudo que ela quer ali. Ai, não, ai, mas isso, ai, aquilo. Ai, eu olhei e falei, não, você não gosta, você gosta de sofrer, tá vendo? O universo tá mandando, é o que você deseja, mas isso você não gosta. Você não quer, você gosta do quê? Daquele perfil padrão, que é o mesmo que vai te fazer sofrer, que é o mesmo que você já teve até agora. Então, por isso que eu falo, antes de você querer buscar alguém, se cure. Por quê? Porque é muito mais fácil. Porque, gente, não é fácil, tá? Quer dizer, é desafiador a gente se questionar o tempo todo e a gente buscar se lapidar. Porque para que a gente consiga fazer isso, a gente vai olhar para as nossas sombras, para as nossas dores, que é onde dói. E as pessoas, elas têm 2 caminhos sempre, é fugir da dor e a busca do prazer. Então aí você foge da dor e busca o prazer, entendeu? E ela com aquele relacionamento, eu falei, tá, e percebe que o olhar dela, o gostar dela vai para aquele tipo de homem que é o padrão que vai fazer ela sofrer, que não vai valorizar, que não quer nada com nada, que às vezes é um padrão possessivo. Então limpa o seu coração, cure você primeiro, porque é mais simples você se curar sozinho, porque quem já tá no processo, gente, ele é desafiador. É mais simples você fazer isso sozinho do que fazer com alguém que tá indo toda hora cutucando aquela sua crença. Você atraiu a pessoa, o relacionamento, com o jeito que você tava antes, a sua vibração, as suas crenças. Então entenda que para você se transformar, já estando nessa relação, ela é mais desafiadora. Se está casada, ema, errou no treinamento, errou na seleção, vai investir em treinamento. Ou seja, vai ser mais desafiador, porque você a todo instante vai ser testado, a todo instante vai entrar em choque, a todo instante vai ver alguma coisinha que vai te incomodar. É diferente do que você tá sozinho ali e buscando, entendendo, estando com pessoas para te acolher, para te fazer entender. Às vezes quando você tá num relacionamento que já não estava tão bom, o tempo todo a pessoa vai continuar te trazendo atrito. E isso vai então o limiar de dor, ele já é muito pequeno, porque você já está muitas vezes numa relação desgastada. É possível? É. Mas dá um trabalhinho maior. Você vai precisar se treinar muito mais. Então, se está solteiro, solteira, aproveita essa oportunidade de ser o seu melhor namorado, a sua melhor namorada. De olhar para você com verdade, com carinho e falar, nossa, tá tudo bem, o que eu vou fazer? Porque você, do jeito que você se trata, do jeito que você já faz as coisas por você, é a mesa que você põe, o jantar, é o cuidado que você tem com você, o tempo que você tira pra você. Você se namoraria? Você é exatamente o perfil de pessoa que você gostaria de ter ao teu lado? É a pessoa que vai estar ali à noite e vai falar assim, amor, vamos fazer uma jantinha? Amor, te amo, amor, te quero. Nossa, amor, tô cheirosa pra você. Você faz isso por você mesmo? Você não vai ser capaz de fazer com o outro. Você pode achar que vai fazer. Você faz no começo, depois você não faz mais.
Por quê? Porque isso não faz parte do seu ser ainda. A hora que começar a ter um probleminha ali que vai aparecer o seu verdadeiro eu, que na verdade é o seu falso eu, né? Que o verdadeiro é a plenitude, é a conexão com Deus, é tudo isso, mas o seu ego, vai vir à tona, o jeito que você está acostumado a levar a vida. Então já faça isso por você. Eu falo que assim, você vai estar apto a buscar e ter um relacionamento incrível com mais facilidade quando você olha para todo o seu comportamento, a forma como que você se acolhe nas suas dores e você fala, putz, eu namoraria comigo, eu casaria comigo. Então eu trabalho em você. A principal obra que você pode fazer, eu tenho filho, tem muito tempo. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é se tornar uma pessoa incrível, que se ama, com energia boa. Porque você vai passar o recado de que, tá vendo? Cada um tem que se valorizar. Porque senão o que acontece? Mamãe, papai foi infeliz por culpa minha. Eu também não posso ser feliz. Aí entra a lealdade familiar. Então, olhe pra si. Para de esquecer que do lado, foram os outros que fizeram. Não, é tudo você. Você é responsável, isso é uma crença que você tem e que você atraiu. Você nasceu na família que você precisa. A gente faz acordos que a gente não lembra depois. A gente faz acordos para encarnar. Então, o que você precisa aprender nessa vida? Qual o desafio? O que você precisa aprender para vibrar na iluminação, no amor e se aproximar cada vez mais de Deus? Lembrando que Deus é amor e alegria. E amor e alegria, ela precisa ser testada. E ela vai ser testada aonde? No momento de paz, onde você está no morro, não sei das quantas, onde você está na praia sozinha. Pura paz? Não, ele vai testar se você é capaz de amar e viver na alegria nos desafios. Então enxergue tudo o que te dói como uma oportunidade de lapidação. Uma oportunidade de olhar para si e falar, putz, isso aqui tá doendo, isso aqui tá incomodando. O que eu preciso fazer diferente? De onde vem isso? Isso é meu? Por que pra mim isso é uma verdade? Por que eu me enxergo dessa forma? O que acontece? Por que eu me deu uma inveja? Eu acredito que eu não consigo, que eu não posso, que eu não mereço? Se olhe com verdade e se pergunta, quando você faz isso, você pega, é como se você pegasse a sua criança no colo e acolhesse. Você faz isso com seu filho, com sua filha. Talvez não sempre, porque às vezes você não tem discernimento para fazer isso ainda. Mas de maneira geral, quando você está muito bem, você está vibrando muito no amor, e teu filho erra, teu filho se machuca, o teu filho é grosseiro com um amiguinho, a tua tendência, quando você está no amor, é você pegar o teu filho, acolher e falar, filho, calma, meu amor, vai passar. Não, tá tudo bem, fala o que aconteceu. Fala pra mamãe o que aconteceu. Mamãe vai te ajudar. Nossa, você faz isso com o teu filho. Mas eu te convido, você precisa fazer isso com a sua criança. Você precisa, porque quando vem o sentimento ruim, a inveja, a angústia, a não valorização, a incapacidade, a rejeição, o que for, o não merecimento, porque eu não mereço ter prazer, eu não mereço sexo, eu não mereço orgasmos, eu não mereço um relacionamento assim, eu não mereço alguém que me ame, porque eu sou ruim. Isso é inconsciente, mas está presente. Então veio o sentimento de incapacidade, qual seja o que for, seja a mãe que acolhe essa criança, que é o quê? Qual é o sentimento que está presente? O que está me incomodando? Se permita chorar, se permita olhar, a gente precisa disso. A gente precisa passar pelo luto das coisas que muitas vezes você fingiu que estava tudo bem. Não, sou uma mulher madura, sou uma pessoa madura. E a única hora, por isso que eu digo, a gente precisa aprender a ficar sozinho. Porque você se olhar com tanta verdade, se despir de todos os julgamentos e olhar e falar, nossa, eu me sinto um merda. Eu me sinto rejeitada, eu não me sinto boa. Você não vai fazer isso com todo mundo. Você precisa de você com você mesmo. Então eu te convido, eu particularmente, o meu não tá aqui. Eu tenho aqueles fones grandes porque abafa o som, então me conecta muito mais. Então eu gosto geralmente de fazer isso de manhã e de madrugada. Porque é uma hora que tem paz e parece que eu tenho uma conexão com Deus muito maior. Porque pra gente se conectar a Deus é o quê? A hora que eu calo, a hora que eu cesso meu julgamento, a hora que eu permito vir à tona
às vezes as minhas angústias, as minhas dores, os meus medos, os meus... Ou simplesmente adoração, enxergar como o universo é incrível, como Deus é incrível, como eu sou amada. E é uma mistura. Se vocês me vissem fazendo isso, gente, vocês iam falar, Rafa é doida. Eu choro, eu tô sorrindo, tô chorando, sorrindo, tô chorando com dor. É uma mistura. E a gente precisa deixar com que as nossas emoções, elas venham à tona. E isso é um processo de cura. Enquanto você fica jogando terra, jogando areia, enfiando embaixo do tapete, querendo fingir que não está presente, você está se adoecendo. Você está adoecendo as suas relações. Então eu te convido, seja a mãe... Oi, meu amor, saudade de você, amiga. Seja para você mesmo que nem você é a mãe para aquele filho que tanto ama. Que o filho tá chorando, tá com dor, tá com medo, o filho foi grosseiro com alguém, mas tá ali arrependido, não sabe o que fazer. Seja essa pessoa para você. Até tem um exercício, gente. Quando eu fiz minhas formações, que a gente usa muito exercício, a gente chama exercício VAS, que é visão, que é um processo de cocriação da realidade. Visão, audição e sinestesia, porque a gente precisa sentir. Né? Então são exercícios sinestésicos, que muitos tem deles que tem um que chama volta à infância, que é você mesmo se abraçando, às vezes você pegando sua criança. Muitos vão olhar e falar assim, isso é ridículo, mas não é. Ó o julgamento, cessa o julgamento, isso é coisa de gente emotiva, emocional. Não é. Você pode se achar super racional, não é. Tava conversando com outra pessoa essa semana, e ela, não, tem até medo de buscar essas coisas, eu sou super racional. Falou, Aí ela, não, eu quero falar com você. Eu falei, Oi, meu amor. Então a gente precisa cessar os nossos julgamentos. Porque às vezes o seu julgamento até fala assim, besteira esse negócio de ter que voltar para a infância. E não é o voltar para a infância, mas é acolher. Porque sempre se perceba, né? Então aconteceu alguma coisa, esquece que é o que aconteceu do lado de fora. Sempre é o que eu estou sentindo. E vai buscando. Então, pensa que essas emoções, elas são como se fosse a sua criança ali. Como se você fosse pegar o seu filho e acalentar. E entender, e ressignificar, e curar. E fazer com que essa criança, ela se sinta segura, ela se sinta amada, ela se sinta valorizada. E é exatamente esse o processo. O que você tem que fazer com você. Só que toda vez... que aí vem o sentimento de inveja, o sentimento de menos-valia, o sentimento de incapacidade, o sentimento do que for, o sentimento ruim, a angústia, você não sabe nem o que é, você tá ansiosa, você não dorme, você tá com medo, você tá com não sei o que lá, não sei qual é o sentimento, não sei o que tá pegando. Mas aí você simplesmente quer pôr atenção em outra coisa, quer buscar o prazer, buscar o sexo, buscar a bebida, buscar a comilança, pra tirar o foco. Mas não adianta, você tem que resolver. Entenda que essa busca por prazer é como se você estivesse só jogando areia. Você não está olhando com verdade aquilo que está presente, o sentimento que está ali presente. E você precisa fazer isso para que isso seja curado. Então eu falo que o meu processo de transformação, de aprendizado, de autoconhecimento, ele foi um processo. E o primeiro processo que eu passei foi eu me permitir chorar pelas coisas com que eu tinha sofrido e que eu não tinha me permitido nem sofrer. Não, tá tudo bem, eles se separaram, nossa, tá tudo... Cada um segue sua vida, tá tudo bem. E não, eu precisei falar, isso me doeu. Me doeu, então viva o seu luto. Você pode pedir ajuda para outras pessoas, você pode pedir orientação, fazer perguntas, a outra pessoa vai te acolher, vai demonstrar carinho por você, mas esse processo em si, você precisa fazer você com você mesmo. Então faça você sozinho. Põe as músicas para te conectar, para te trazer emoção. Busque a Deus, busque solucionar, busque vibrar no amor. Mesmo tô olhando para as dores, tô olhando para o que aconteceu, para os abusos, para o sofrimento, para a rejeição, para o que for. Acolha. Seja para você como uma boa mãe que você é ou pode ser, ou que seria... eu não sou mãe. Você, para uma criança. Veja um bebezinho totalmente frágil, que precisa de cuidado, de carinho, de zelo, de aconchego, que tá com dor, você precisa colocar no braço e fazer essa criança se sentir amada. E é isso que você precisa fazer com as suas dores. É isso que você precisa fazer com você mesmo. Enquanto você não for capaz de fazer isso com você mesmo, você não vai conseguir fazer com o outro verdadeiramente. E você não vai ser capaz, apta a receber.
Porque você mesmo não se oferece. Ninguém dá o que não tem. Então você precisa então seja a transformação que você deseja. Se dê o acolhimento que você gostaria que os outros se dessem. E eu sei que você deseja que o outro te dê também. Mas eu tô aqui para te falar, vão te dar, vai chegar a hora. Vai chegar alguém que vai fazer isso por você. Mas só vai chegar quando você mesmo já fizer por você. Então seja a transformação que você deseja. Para de querer terceirizar o que você deseja para sua vida. As transformações que você precisa fazer no seu ser. Se olhe com carinho para que isso aconteça. E, gente, nem entramos no livro. Não sei se eu entro nele hoje ou se a gente pula e volta amanhã. Mas é o quê? Se ofereça o que você quer receber. Enquanto você não fizer isso por você, não vai vir. Então se olhe com carinho, busque autoconhecimento, se faça perguntas. Cuidado com os lugares que você frequenta, com as músicas que você escuta, com o que você se alimenta, com o que você alimenta a sua mente, sobre o que você merece, o que você pode, o que você consegue. E para que a gente alcance esse bem-estar, eu sempre falo, a gente tem 3 esferas. A gente tem a nossa esfera física, a nossa esfera almática e a nossa esfera espiritual. Para todo esse processo de iluminação, de bem-estar, de conexão com Deus, que é o que? Esse processo a gente vai vibrar no amor e na alegria. A gente precisa cuidar do que é mais fácil primeiro. A gente precisa cuidar do nosso bem-estar físico. Então, entenda que tudo que a gente come, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, nos gera substâncias no nosso organismo, que podem nos trazer vitalidade ou podem nos adoecer. O excesso de açúcar, ele vai te trazer vitalidade ou te adoece? Ele te deixa letárgico ou ele te deixa disposto? Ele te traz o excesso da comida, às vezes o sobrepeso, ele faz você se sentir bem, maravilhosa, incrível, lindo, tesudo, tesudona, sei lá qual, ou faz você se sentir mal? Então entenda que você mesmo vai fortalecendo com comportamentos, com atitudes, mesmo que inconscientes, a forma com que você se enxerga. Então, o quanto você é linda, o quanto você é lindo, o quanto você merece, o quanto você quer ser apreciado, o quanto você se aprecia, o quanto você acredita que você realmente é uma preciosidade no universo, você nunca vai se achar uma preciosidade saindo com qualquer um, aceitando qualquer tratamento. Isso vai fortalecer a crença o quê? Que você não é boa, não é bom o suficiente. Então toma consciência, ser, fazer e você vai ter. Rafa, eu já tô me achando tudo isso e eu ainda não tenho. Calma, gente, o universo é uma quantia de matemática. Você tá há quantos anos emanando essa energia de menos-valia, de incapacidade, de rejeição, de que de que tudo é difícil, é pesado, é desafiador, relacionamento é assim, sexo é uma bosta, que não sei o que lá. Há quanto tempo você tá com essa crença errada? Aí você acha que é assim, nossa, eu tô tratando os outros tão bem, faz 1 semana. Nossa, eu tô vibrando no amor, faz 1 mês, mas não achei ainda. Não é assim. Por quê? Porque você vai ser testado. Vão aparecer circunstâncias para você ser colocado à prova. Para que você coloque ali e fala, não, eu sou assim, eu realmente sou, eu tô vibrando nisso, eu desejo isso, eu sei o que eu desejo. Então você tem um objetivo claro. Então o seu comportamento, você vai ser testado em todos eles, não se preocupe que eu já tô te avisando que assim funciona. Para que você realmente fortaleça isso em você. E você se lapide para que você conquiste o que você deseja racionalmente. Mas o hábito, a persistência, ele conversa com o nosso subconsciente. Então, por mais que você se visse uma pessoa sem valor nenhum, então uma pessoa sem valor não vai ter alguém para amar essa pessoa. Porque essa pessoa não merece, essa pessoa não é boa. Então, o seu comportamento diário de ser uma pessoa incrível, ser uma pessoa doce, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa que se valoriza, ser uma pessoa que se coloca com prioridade, uma pessoa que se cuida, tudo isso, dia após dia, ele vai criando uma nova trilha neural. Só que entenda que você tem uma outra contrária que está muito fortalecida. Então você precisa de muito hábito e constância e se vigiar e ter um comportamento congruente para que você deseja.
Você precisa dispor de energia em direção ao que você deseja para que você conquiste aquilo. Então, primeiro passo, né? O que você realmente deseja? Genuinamente, lembrando que todos os nossos desejos, eles têm que ser justos, eles têm que ser benevolentes, é bom para mim, é bom para o outro. Não adianta você falar assim, eu quero fulano é casado, você quer aquilo, vai ser bom para todo mundo? Vai dar merda, se for para não, você vai acumular karma. Não adianta. Então, tenha um desejo amoroso, que se valoriza, porque se assim, eu quero fulano, você tá se vendo como uma pessoa incrível, amada, que vai receber coisas incríveis do universo? Não, você tá achando que você não merece, porque você tá precisando, que é uma coisa que nem disponível tem. Então, se entenda, se faça perguntas, tenha em mente algo claro que você deseja. É o relacionamento, é trabalhar minha sexualidade, é profissional, dinheiro, relacionamento, saúde, familiar. Qual é? Você pode fazer isso com vários, na verdade. Quando a gente vai se transformando em um, a gente acaba se transformando em todos. Mas tenha um comportamento congruente. Então, o que eu desejo? E dia após dia, fortaleça, tenha comportamentos que vão fortalecer essa crença de que você merece, de que você é doce. As suas reações às coisas que te incomodam, ela vai sendo mais sendo branda. Você vai aprendendo a trabalhar a calmaria. Você acha que num relacionamento, família é margarina. As pessoas, elas... mas eu tô brava. Então agora é justificável. Você acha que esse comportamento destrambelhado, agressivo, grosseiro, com dor, ele condiz com esse desenho de uma família incrível? E o que acontece? Vão vir até você muitas circunstâncias para te tirar do sério, para você ser testado e você aprender a manter a sabedoria e a calma nas circunstâncias. Então, toda vez que algo te incomoda vier, governa, segura a peteca ali, haja com sabedoria e é treino. E veja como algo maravilhoso, que é um teste para você passar de nível. Eu não sei qual é o teu real desejo agora, mas ele vai funcionar isso para tudo. Então você vai ser testado, você vai ser treinado naquilo que mais te pega. E seu problema é a pornografia, seu problema é o excesso de sexo, é a putaria. Vai aparecer circunstâncias para te testar e você vai precisar falar, não, eu escolho isso. Você vai precisar falar, putz, está desafiador, vou buscar ajuda, porque é isso que eu quero. Então, vou me afastar disso, vou me afastar das tentações. Por quê? Porque a pessoa teve a tentação ali. Pessoa que tem vício com a pornografia. Gente, ele não pode passar perto do negócio. De coisas, de vídeos, de o que for. Porque ele tem aquele vício. Então, qual é o seu vício? O que você precisa se afastar para que você consiga se fortalecer e ter um comportamento adequado que vai te levar ao que você deseja? Você precisa, dia após dia, ter um comportamento que seja congruente com o que você deseja. E realmente acreditar. Existe um negócio chamado efeito Zernão. Que é o quê? Eu desejo algo, mas eu fico pondo e olhando e eu ponho medo naquilo. E se você põe medo é porque você acredita que aquilo não vai acontecer. E aquilo ele desacelera o decaimento da partícula. Fisicamente esse é o termo, tá? Mas é o que? Ele vai tirar da sua vida aquilo que você deseja. Por quê? Porque você, no fundo, não acredita que aquilo é real, que é possível. E aí você tem a tentação de ter um comportamento inadequado para aquilo que você deseja. Não, se eu tô precisando de uma companhia. Você olha a pessoa, sabe que aquela pessoa não é pra você, não é a pessoa que... Mas você vai sair, né? Porque você tá precisando. Então, você só vai ter comportamentos que vão te tirar do seu real desejo quando no fundinho vem a sensação de que você não merece e aquilo não vai chegar. Aí, mais uma vez, assim como tu pensas, tu és. Se você acredita que pode, você pode. Se acredita que você não pode, você não pode. Então, se você acredita que aquilo não vai chegar, é por isso, é só hoje. Danou o borogodó. Então, é persistência, é hábito. Não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo. Porque não é. Nós estamos acostumados a ter determinado tipo de comportamento, de pensar, de sentir, de alimentar, de comer, do que for. E você criar um novo hábito, você vai sair da sua zona de conforto, vai te trazer um desconforto, vai trazer mudança. Eu falo, quando eu voltei a escutar música clássica, gente, pra mim era... Gente, me causava incômodo. Chegava a me incomodar mesmo.
Mas eu fui mesmo assim. Por quê? Porque eu pesquisei, eu trouxe pra consciência, eu vi que aquilo funcionava e eu fiz. E fui mesmo sem querer, fui de novo, que ele me incomodava, ia de novo, até que aquilo se tornou natural. Então, o que pra você tá sendo desafiador? E a gente desiste quando a gente não tem uma meta clara. Aquilo não tem importância pra você. Então, o quanto você realmente deseja um relacionamento incrível? Com amor, cumplicidade, carinho, sexo, prosperidade. O quanto você acredita que você é capaz e você merece. O teu comportamento, a tua fala, o teu julgamento com os outros, com o coleguinha. Quando a gente julga o outro, inconscientemente você não se acha tão bom assim. Porque se fosse tão boa, você não ia ficar falando mal da vida do colega. Só que não é consciente. Então tenha comportamentos que vão fortalecer a crença de que você é incrível. E que mesmo você tendo muitas debilidades, muitas crenças ainda, talvez ruins, de você está buscando. E que você está fazendo o seu melhor. E você está entregando o seu melhor. E quando a gente entrega o nosso melhor, a gente também recebe o melhor. Então simplesmente faça a tua parte. Sem esperar que o outro mude, que o outro faça. Não, é você. A transformação da tua vida, a responsabilidade é sua. Às vezes os lugares, às vezes você vai trocar de pessoas com quem você se relaciona. E isso é ótimo. Porque você pode continuar amando. E vai continuar amando as pessoas que você... Mas assim, não conecta, não agrega. Só que você só vai perceber que não agrega quando você sabe o que você deseja pra você. Eu quero prosperar. Você vai ficar saindo pra balada todo dia? Dormindo tarde? Como que você vai acordar no outro dia? Condiz o teu comportamento? Condiz com o que você deseja? Não. Então a gente precisa buscar pessoas que tenham a mesma vontade. Se você quer um relacionamento maravilhoso, você é casado. Você quer um relacionamento saudável, com sexo em dia, com felicidade, cumplicidade, carinho. Aí você fica andando só com um monte de casal, que um trai o outro, que é grosseiro com o outro. Você acha que o seu relacionamento vai se tornar como? Família margarina ou vai ser igual dos outros? Ele tem uma tendência muito grande em ser igual. Porque aquilo vai se tornando normal. O comportamento do outro a gente vai tomando como nosso. E tá vendo? Homem tudo assim. Fez aquilo. E você traz um inferno pro céu. Então, quer ter um relacionamento incrível? Ande com pessoas que já têm esse relacionamento. Porque você vai aprender, você vai ter sabedoria, você vai ter inspiração, você vai ver como os outros estão fazendo, você vai ver que aquilo é leve, você vai estar num clima gostoso. Então é ser, fazer e ter. Não tenha medo de mudar de ambientes, de pessoas. De mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de escutar música, o que você come, o que você se veste. É transformação. Se permita ser como uma borboleta. E passar pelo processo de transformação. Para que você se torne o que você deseja. E se você pegar... Você já deve ter escutado a história da borboleta. Alguém quer ajudar a borboleta a sair daquele sofrimento que ela tá ali. Que o sofrimento é o quê? O seu processo de lapidação. Você tem que aprender a lidar com aquela circunstância. Com aquilo que te incomoda, aquilo que tira do sério. Aquilo que faz você querer xingar o outro, que você sai do salto. Quando alguém chega e corta o casulo da borboleta, ela não consegue ser uma borboleta. Ela não tem forças. Então entenda isso pra você, como assim, você vai precisar ter aquela sabedoria. Você vai precisar ter empatia com o outro. Você vai precisar entender por que aquilo te move. Aquilo te incomoda, aquilo te faz feliz. Você vai precisar aumentar a sua percepção, você vai precisar trabalhar o seu mental para sempre buscar soluções, para sempre buscar interpretar as coisas de uma outra forma, se fazer perguntas, a ter uma confiança plena de que você merece tudo de melhor, que você é incrível, confiar num pai que te ama. Só que é desafiador você confiar num pai que te ama, num pai que você não vê, que é o nosso Pai Celestial, que é Deus, quando você não curou suas feridinhas com o papai, que o seu progenitor. Por mais que você fale, eu confio, mentira. Se você não confia no como que o meu pai aqui, carnal, que eu vejo fez isso, como que você vai acreditar em algo que você não vê? Então a gente precisa trabalhar nossa serenidade. E essa nossa serenidade é trabalhada onde? No momento de paz ou no momento de discórdia? Então, tudo que vai te acontecer é para te lapidar, é para te aproximar de Deus, é para te fazer uma pessoa mais benevolente, mais amorosa,
fortalecida. Não é que os seus problemas são grandes, é que você ainda é muito pequeno. Você ainda é muito fraco, muito fraca. E você precisa aprender a superar todos eles para que você se fortaleça, para que você adquira conhecimento, para que você tenha inteligência emocional, para que você se valorize, para que você valorize o outro, para que você não se doa com tão pouco, para que você saiba resolver as mesquinhezas, as fusquinhas que você tem com seus filhos, com as besteiras que às vezes servem uma confusão, com as grosserias que você fala sem pensar, porque você se sentiu ofendido e ofendeu também. Então, o grandão, aquela coisa maravilhosa, não vai vir enquanto você não souber trabalhar o pequenininho. Então, olha os desafios como oportunidade de lapidação para você. Um degrauzinho que você está subindo em busca de vibrar no amor, na felicidade, na prosperidade, na sua crença de que você é capaz, de que você merece, que você é inteligente. Tudo é uma oportunidade. Tudo. Então, passe a olhar tudo o que te acontece com esses olhos. Que aí você vai ver que você vai buscar solução para as coisas que te acontecem e não um problema para cada solução. Agora bora orar? E nem entramos no livro hoje, amanhã a gente faz ele. Então, bora lá, fecha os olhinhos. Por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente põe atenção em nós. E a gente para de olhar fora, porque fora é só um reflexo do que a gente tem dentro. Para que a nossa realidade seja transformada aqui do lado de fora, primeiro ela tem que ser transformada aqui. A forma com que a gente se enxerga e a forma com que a gente enxerga os outros e essa amorosidade toda. Então, que esse amor que você deseja para sua vida, para sua família, para os seus negócios, eles comecem em você primeiro. Respira fundo, com a barriguinha aqui embaixo, respira uma respiração profunda e solta. Para quê? Para que o novo entre, o velho ele precisa sair. A gente precisa dar espaço. E o que na sua vida você precisa deixar ir para que o novo venha? Respira bem fundo, fecha os olhinhos. Te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por essa manhã, por a gente estar aqui, aprendendo a olhar para nós. Que eu consiga olhar para mim cada vez mais, que você olhe para você. E você seja como essa mãe benevolente, que tem amor, que olha para essa criança, a sua criança, e olhe e seja capaz de olhar, acalentar, dar amor, dizer que vai ficar tudo bem, que aprenda a validar essa criança. Olhe para essa criança que é você, como se ela estivesse ali nos teus braços. E olhe para ela e fala, como você é especial, como você é incrível, como você é amada, como você é amado. Vai ficar tudo bem. Olhe para essas dores, aprenda a se acalentar. Se ame, se valorize, se coloque como prioridade. Se veja na situação mais desafiadora. O que você precisa resolver? Aquilo que está te incomodando, que está te trazendo dor, angústia. Olhe para essa solução como um agente externo, você do lado de fora. E você olha, você coloca carinho, você olha para esse problema e você enxerga o real tamanho dele. E você vê que quando você estava olhando lá dentro, ele parecia enorme. E agora que você olha do lado de fora e olha o que você está sentindo, qual foi a birra que você fez, qual a dor que veio à tona. Você olha e vê que é algo tão pequenininho, que é tão possível de ser realizado, de ser curado, de ser resolvido. Que aí você vê que você está grande, que é simples, que é fácil, e que esse problema é pequenininho, é só um degrauzinho para que você aprenda, para que você evolua, para que você dê amor e receba amor. Veja essa situação sendo resolvida. Qual é a melhor opção, a melhor forma de ser resolvido? Se permita receber. Abre um sorrisão, respira bem fundo. Esfrega as mãozinhas. E toma essa solução para a tua vida como verdade. E acredita que é possível. Não existe problema grande. É a tua visão, é você que se enxerga pequeno.
Põe um olhar de carinho, de benevolência, de amor, de paz, independente do que te aconteça. Entenda que a sua capacidade de ser a paz, ela vai ser testada na turbulência. E é onde você vai precisar aprender. Então, tá nervosa, tá nervoso, tá estressado? Respira. Não fale as coisas quando você estiver magoado, porque você vai piorar o negócio. Aprenda a entender o que você está sentindo. Aprenda a enxergar tudo como oportunidade para a sua transformação, para a sua elevação espiritual, para que pensa que tudo é um degrauzinho para o que você deseja seja concretizado. Seja o seu relacionamento, seja o seu amor próprio, seja as suas finanças, seja o seu trabalho, seja as suas conquistas materiais. Tudo é um processo. É ser para ter. Então seja a pessoa que você deseja ter ao lado. Seja a primeira pessoa que é capaz de te acalentar, de acolher quando você não está bem. Pare de jogar para o outro, que o outro faça, que o outro só vai fazer quando você mesmo já fizer por você. Tenha consciência disso, tá bom? Bora fazer em ação o que você está pedindo em oração. Bora agir com sabedoria e com constância. E com a fé inabalável de que você é uma criatura incrível e que merece as melhores coisas dessa vida. E que nós temos um Pai benevolente que nos ama muito. E que tudo o que Ele faz, que Ele permite que as coisas nos aconteçam, porque você cria, é para seu bem-estar. É para que você consiga evoluir e vibrar no amor e ser capaz de amar e ser amado. E ser muito feliz desfrutando dessa vida. Com muito prazer, muitos orgasmos. Mas com muito amor, porque você merece tudo isso, tá bom? Beijo, beijo, lindo dia.